Falei pra caramba, mas acho que até agora o que eu falei é tranquilo. Pressão, como que a gente calcula a pressão? Pressão vai ser a densidade do líquido, então, por exemplo, a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a profundidade. Eu chamo de H. O H é a altura que eu estou aqui da água. Eu sempre calculo em relação à borda da água. Então, aqui vai ser a minha profundidade. Esse aqui é chamado. Aí nós temos uma coisinha que é o seguinte: eu quero saber, às vezes, tipo, eu tenho um pontinho aqui e um pontinho aqui. Eu quero saber qual é a diferença de pressão entre eles. Como que eu sei a diferença de pressão entre eles? É só eu pegar a diferença de altura entre eles. Então, aqui, essa diferença eu vou chamar de delta H. Aí nós temos um cara que é chamado de Steven. Ele faz esse que a gente chama de teorema de Steven. Não precisa gravar o nome, a gente só precisa saber uma coisinha. Que é se eu quero saber a diferença de pressão entre eles, então a diferença de pressão é densidade, gravidade e a diferença de altura. É muito tranquilo. É só fazer isso. Gravidade, densidade e diferença de altura. Assim a gente encontra a diferença de pressão. Mesma formulazinha que a gente tinha, só que entre dois pontos diferentes. Últimas duas fórmulas. É, é o seguinte, vamos olhar para isso aqui, ó. Olha esses dois caninhos. Eles são propositalmente um mais grosso que o outro. O que acontece? Eu tenho água aqui, eu tenho água aqui. A pressão não tem absolutamente nada a ver com a... alguns fatores. Como assim? Às vezes a gente vai achar que a pressão aqui tem que ser maior do que aqui, porque aqui é maior, né? Às vezes pode vir essa ideia na nossa cabeça. Mas o fato é um só. Alguém que está aqui, se vocês estiverem em alturas iguais, aqui e aqui, eles estão sofrendo a mesma pressão. Por isso que a água fica sempre na mesma altura. Por que que isso é muito interessante? Porque com isso a gente pode fazer prensas. O que é uma prensa? É um negocinho que eu vou fazer um peso grande aqui. Vou fazer um peso grande aqui, ó. Pesão. E aqui ele vai levantar um pezinho. Ou, ao contrário, eu boto um pezinho aqui e aqui ele levanta um pesão. De que forma isso acontece? Da seguinte forma. Aqui eu vou colocar uma força. Vou chamar de força 1. Você concorda que aqui tem muito mais. Eu preciso levantar muito mais água do que aqui? Porque aqui é pequenininho. É tipo um canudo e um cano. O canudo é Concordo. pequenininho. Então, se eu empurrar muita água, tipo isso daqui de água, empurrei tudo isso aqui de água, aqui vai levantar bem pouquinho. Vai levantar isso aqui. Então, o que que eu faço? Eu troco essa altura. É uma troca realmente. Eu troco essa altura, eu vou chamar de H1, por essa alturazinha pequena aqui, ó. Mas em compensação, a força 2 vai sair, isso aqui vai sair com muito mais força. Então, a nossa formulazinha é o seguinte: se eu tiver casos de duas forças assim, é só multiplicar. Força um com altura um, força 2 com altura 2.
Deixa eu ver se tem alguma questão aqui para eu te mostrar sobre isso. Tem uma aqui. Como que isso aqui vai aparecer? Só para mostrar. Que é chamada de princípio de Pascal. Aí, tá conseguindo ver? Sim. Então, as áreas dos pistões, do dispositivo hidráulico da figura mantêm a relação de 50 para 2. É, verifica-se o princípio de Pascal, que o peso vale. Então, só que aqui agora ele nos deu a, a área. Com a área, se eu não me engano, é o contrário. Então, com a área vai ser 30 dividido para 2 tem que ser igual ao peso dividido para 50. Ao invés de a gente multiplicar, a gente divide. Se fosse altura, coluna de altura, aí seria o contrário. Seria multiplicar, tá? Só essa diferençazinha. Então aqui, ó, a gente pode fazer cruzado. 2p é igual a 30 vezes 50. 30 vezes 50 nos dá 1.500. Então a pressão, o peso, na verdade, desculpa, é 1.500 dividido para 2. 750. É só calcular isso. Então aí já tá, nós temos essas duas fórmulas. Força vezes altura ou força dividido pela área. Essas duas fórmulas equivalem. Tá bom? Ah, isso aqui. Como princípio de Pascal pode aparecer. Então deixa eu botar aqui também, ó. Ou força dividido pela área. Força 2 dividido pela área 2. Ainda tá na parte de pressão. E a última das últimas, é o que a gente chama de empuxo. O que é o empuxo? O empuxo ele é muito interessante. O empuxo é o seguinte, Ana. Quando eu faço força, quando eu estou debaixo d'água, tudo que eu coloco debaixo d'água quer subir, certo? Tipo quando a gente, não sei se você já brincou disso, pegar uma bola de futebol, empurrar, colocar ele lá no fundo e deixar ele subir. Aí ele vai lá no alto. Por que que isso acontece? Vou tentar explicar por que isso acontece. A gente passar a fórmula, vamos só entender rapidinho. Porque a bola dentro dela tem alguma coisa que faz ela não afundar. Densidade, né? Ela tem uma densidade menor. Mas olha que interessante. Tem aqui o meu quadradinho. O que que é o empuxo? O empuxo é que o líquido sempre quer expulsar aquela coisa. Por quê? Aqui eu tenho uma pressão, né? Mas no fundo a pressão é sempre maior do que em cima. Lembra? Porque a pressão depende da altura. Então no fundo eu tenho a pressão maior. Então se eu tenho a pressão maior no fundo, essa pressão faz força para subir. Então a tendência de todo objeto é subir. Mas aí entra aquilo que você falou muito bem. Porque ele tem uma densidade menor. Qual que é a ideia? Eles têm uma briga. Uma briga é o empuxo está para cima e eu tenho peso para baixo. Oi, oi, caiu? Caiu. Caiu há muito tempo ou não? Não.
Ah, você me dá um minutinho só pra ir no banheiro? Bem rapidinho. Uhum. Volto já. Só um minutinho. Oi, voltei. Perdão pela demora. Então, eu puxo essa força que nos líquidos fazem com que, por exemplo, eu soltar um prego dentro d'água, faz com que esse prego ele não caia igual como se estivesse caindo no ar. Ele cai um pouquinho mais devagar. Ele faz uma força para cima. Aí vamos lá. Como que a gente calcula esse tal impulso? Você vai perceber que as nossas fórmulas, todas elas são bem parecidas. São bem parecidas mesmo. É, Então, para calcular o impulso, é a densidade do líquido vezes o volume do meu objeto, ou a gente fala que é o volume do líquido deslocado. Eu vou explicar por que isso. Mas em geral vai ser do objeto vezes a gravidade. Então você vê que é muito parecido, né? Muito parecido mesmo. Sim. E eu tô falando que é o volume do líquido deslocado. Porque vamos supor que minha bolinha esteja só metade debaixo d'água. Então a única parte que vai contar para o impulso vai ser a parte que estiver debaixo d'água. Não conta a parte que está do lado de cima. Mas se ele estiver totalmente submerso, é o volume dele. Não tem muito. É só isso. Só isso mesmo. Vamos treinar? Sim. Então, deixa eu abrir essa lista. É, vai ficar fora de ordem, mas eu vou abrir aqui rapidinho. Ah, vou salvar aqui e vou te mandar esse ficha que ele foi bonitinho. Bonitinho que tá aqui, eu vou te mandar. Vou abrir aqui os outros. Esse.
Mais um. Copia. Para fazer a maior parte deles. Tá a sua lista. Pra gente poder resolver. Então vamos começar. Sem muito, sem mais delongas. Ah, primeira questão. Um bloco desliza sobre um plano com as forças constantes especificadas a seguir. No percurso AB, no qual desloca-se 1,5 m, qual é o trabalho total realizado sobre o bloco Essa daí seria trabalho mecânico, né? mecânico? Qual que é a formulazinha de trabalho? Esse. Ele quer o trabalho total. Então, para saber o trabalho total, a gente precisa da força total. Então, é a força vezes o deslocamento. Tá bom? Vamos encontrar a força total? Como que a gente faz essa força total? É aquela coisa. Quem tá assim, a gente vai juntar. Então, imagina que é um cabo de guerra. Tô puxando com 6 para cá e 2 para cá. Então, o que que sobra? É um cabo de guerra. Tá, eu, você, o Berlan e mais 3 amigas suas e 2 pessoas do outro lado. Quem que vai ganhar esse cabo de guerra? O lado que tem mais força. Ganha de quanto? Um De 3. pouco mais. 4, né? Hum, Sobra 4, né? Né, 4 uhum. mais 2. Então. Em outras palavras, é só fazer 6 menos 2, tá? E pra cima, eu tenho 4 puxando pra cima e 4 puxando pra baixo. Então, no final das contas, não muda nada. Então, nosso trabalho é a força. Quanto que vale nossa força? 4. 4. E qual o deslocamento? 1,5. 1,5. Quanto que isso vai dar? 4 vezes 1,5 é 6. Então, essa resposta aí é letra B de bola. Essa tá de boa. O que a gente já fez, né? Vamos lá. Aqui mistura um pouquinho de matemática também. Um cubo de gelo foi formado solidificando-se 57,6 gramas de água. Qual é a medida da aresta do cubo, sabendo que sua densidade é essa daqui? Ó, densidade é massa dividido por volume. Então, o que que ele nos deu? Ele nos deu a densidade. Vou botar aqui de amarelinho. E ele nos deu a massa. O que que ele quer saber, então?
Ele quer saber o volume. Então, consegue achar o volume para mim, por favor? Se não conseguir, tudo bem. A gente faz junto. Não sei fazer isso, não. Então é o seguinte. No lugar de D, a gente vai trocar por 0,9. No lugar de M, a gente vai trocar por 57,6. O V continua sendo V. O que a gente faz aqui agora? A gente coloca um zinho daqui de baixo e faz cruzado, ó. Lembra disso? Sim. Então, olha o que vamos ter. Cruzado eu vou ficar com 0,9 vezes V, 57,6 vezes 1. E agora? Agora eu vou passar esse 0,9. Oi? Vai dividir. Isso aí. Como que faz essa divisão aqui? A prova vai ter que fazer, não vai ter jeito, né? Então vai ser o seguinte: você vai tirar uma vírgula de cada um. Como assim? Não era 0,6? Você vai colocar 576. E aqui não era 0,9? Então, como você tirou uma vírgula daqui, aqui eu vou tirar uma casa da vírgula também. Tá, por 6 vai me dar 54. Desce o 6. 36 me dá 4. Vai me dar 0. Então, isso aqui dá 64. Mas vamos lá. Qual é a medida da aresta do cubo? Isso aqui agora é matemática, já não é mais física. A aresta de um cubo é A vezes A vezes A. Isso é igual a o volume. Ou seja, a aresta de um cubo é a raiz cúbica do volume, tá bom? É assim que a gente fala, é a raiz cúbica do volume. A raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. É assim que a gente vai pensar. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Vamos pular aqui algumas para a gente conseguir falar sobre outras. Isso aqui a gente fez rapidinho também. Aqui a gente pode fazer isso aqui também. Outra de trabalho. Acho que isso aqui é interessante a gente fazer. Ah, eu nem perguntei, desculpa. Eu falei e nem perguntei. Entendeu como que funciona? Entendi. É, você tem dificuldade em calcular? Eu acho que eu tenho mais dificuldade de interpretar o que que a questão quer. Entendi. Tá. A dica é sempre pegar algumas palavras-chave. Nesse caso aqui, ele já disse trabalho. Nesse caso aqui, ele nos deu o desenho. Nesse caso aqui, ele pede o volume de alguma coisa te dando a densidade, que te deu valores. Tem algumas palavrinhas que são chaves que nos ajudam a entender. Por exemplo, a questão 5. Um carro de 800 quilogramas está com velocidade de 20 metros por segundo. O trabalho resultante
em valor absoluto que deve ser realizado de modo que ele pare é. É, tá, tem uma outra coisinha de trabalho que eu não falei, mas achei que vai ser cobrado. Que é o quê? O trabalho, ele não é só força vezes deslocamento. O trabalho também é uma coisa que a gente chama de variação da energia cinética. Pô, Yuri, você tá colocando coisa nova. Tá, eu vou tentar explicar. O que é isso? Sempre quando a gente se mexe, a gente ganha energia cinética. E quando nós temos uma variação dessa energia cinética, a gente tem um trabalho. Então, o que a gente quer fazer? Aqui, energia cinética final menos inicial. Lembra? Esse triângulozinho significa isso. Qual que é o ponto? Energia cinética a gente se calcula da seguinte forma: mv ao quadrado sobre 2. Então, o que eu vou fazer? O meu carro ele tinha uma velocidade inicial de 20. E a velocidade final? Ele quer que ele pare. Parar significa velocidade final igual a zero. Então, aqui no final, eu posso, ó, esquecê-lo. Isso aqui vai dar zero. Então, o nosso trabalho vai ser a massa, que é 800, vezes a velocidade ao quadrado. O número ao quadrado é ele vezes ele, dividido por 2. São muitas fórmulas, eu sei que é bastante coisa, mas é importante que você, eu vou fazer no final, vou botar aqui, vou fazer um formulário, botar todas as fórmulas organizadas para você ter junto consigo, tá? Então, aqui, como que vai ficar? Vou ficar com 800 vezes 200. Isso me dá 16.000 vezes 20. 16.000 vezes 20, isso dá 320.000. Dividido para 2, isso aqui vai me dar 160.000. 160 é isso, cara. Por que que tá diferente? Porque aqui ele colocou um Kzinho. Esse K, ele significa 1.000. Então a gente só troca o 1.000 aqui por um K. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Essa sexta também é legal. Também é fácil. É mais fácil que essa dali de cima. Aqui é bem simples, eu acho. Acho que é bem simplesinho. Vamos fazer também essa coisa aqui. Rapidinho. Essa. Então, um automóvel de massa de 100 quilogramas desloca-se em uma trajetória retilínea de acordo com a equação horária dos espaços. Então, ele nos deu essa equaçãozinha aqui. Como que essa equação funciona? AT quadrado sobre 2. Essa aqui é a nossa fórmula, né? Calcule o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o automóvel durante o deslocamento de 50 metros.
Então, ó, ele nos deu já o deslocamento. Falta a gente encontrar força. Como que a gente pode encontrar força se ele só nos deu uma equação horária? Esqueci, essa questãozinha também tem um pulo do gato que é interessante, é legalzinho. Ó, força é massa vezes aceleração. Com essa formulazinha, a gente consegue encontrar a aceleração? Ela nos dá alguma informação sobre um tal A? Sim, Sim, né? Esse 3 aqui, ele é o quê? Ele é isso aqui, né? Então, ó, 3 é igual ao A sobre 2. Tá vendo? Porque aqui eu só tenho 3 e o T quadrado. Tem que ter o 2 em algum lugar. Passo 2 multiplicando. Eu chego que a minha aceleração é 3 vezes 2 que é 6. Aí olha que legal, Ana. A minha força, então, vai ser minha massa, que ele diz aqui, ó, 1000, vezes a aceleração, que é 6. Isso vai me dar 6.000. Aí que legal. Agora a gente bota 6.000 aqui. Multiplica isso por 5. Multiplicando. Então, nosso trabalho, 5, isso aqui vai dar 30. 1, 2, 3, 4. E já nos deu a resposta de... Lembra, os 3 zeros a gente troca por um K. 200 kJ. Assim, todas as questões, elas utilizam a mesma ideia, mas por que que elas são difíceis? Porque ele não está te dando direto essas respostas. Ele meio que quer que você saiba de outras coisas além do próprio conteúdo. O conteúdo é esse daí que eu te passei. Mas você precisa saber de, por exemplo, precisa conhecer essa formulazinha. Aqui você precisava saber a fórmula do volume. Então, essa daqui, ela é muito tranquila de fazer. É uma fórmula diferente, mas é só aplicar isso aqui que você chega na resposta sempre. Então é sempre bom você lembrar dessa daqui. Fazer isso daqui. Eu queria fazer essas daqui, que eu acho que essas daqui são bem úteis pra gente. Vai acabar o tempo, eu tenho que te mandar mais um link pra gente poder, tá bom. tá bom? Porque vai acabar o tempo.